mandando um salve a todos de Nova América da Colina, no Paraná. E nosso muito obrigado a todos vocês que nos assistem. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Aldo. Há muitos anos, sigo a carreira de motorista. Teve uma época em que consegui um trabalho como motorista de linhas de ônibus. Eu trabalhava viajando de uma cidade a outra. A minha carga horária era assim. Geralmente, eu trabalhava um dia e no outro tinha folga. Não vou citar o estado e muito menos a empresa em que eu trabalhei, mas vou contar a vocês uma história nada agradável que aconteceu comigo. Falando de forma pessoal, eu acredito em Deus. Entretanto, nunca fui de frequentar uma religião em específico, mas isso nunca foi um problema para mim ou integrantes da minha família. Pois bem, a experiência nada agradável que eu tive foi na época de Quaresma. Era o mês de março de 2012, e como um de meus colegas havia sofrido um acidente, eu teria que trabalhar por alguns dias seguidos. Então, foi combinado que eu trabalharia à noite, e no período do dia, o meu patrão tentaria encontrar algum substituto por enquanto. A rota que teria naquela noite seria de uma cidade para outra. O ônibus sairia às 20 horas, e era um trajeto com cerca de 8 horas de viagem. Eu cheguei no terminal rodoviário e conferi se estava tudo certo com o ônibus. E logo veio o Júlio, que seria o cobrador que ficaria trabalhando comigo durante aquela viagem. Com tudo pronto, saímos do terminal e ainda paramos no último posto de combustível da cidade para abastecer. O trajeto seria da seguinte forma: eu ia dirigir por 3 horas e faria a primeira parada. Depois de mais 3 horas de viagem, faria a segunda parada. E com isso, só ia parar de novo, chegando no terminal rodoviário da outra cidade. Eu dirigi tranquilamente, como em qualquer outra noite de trabalho, enquanto o Júlio ficava conversando comigo e colocava música para a gente escutar. Isso, de alguma forma, me ajudava a ficar atento. A BR não era iluminada, então as únicas fontes de iluminação que eu tinha eram os faróis e as outras luzes do ônibus. Na primeira parada, foi tudo tranquilo, nada fora do comum. O problema mesmo foi após a segunda parada. Júlio teve a impressão que, ao olhar pelo retrovisor, algo estava seguindo o ônibus. E isso já passava das 2 da manhã. Eu disse para ele ignorar, porque no exato trecho em que o ônibus estava, era uma reserva ambiental. Então, por mais que pareça estranho, às vezes os animais selvagens seguiam o ônibus por alguns minutos. Eu cheguei a pensar que poderia ser uma onça ou algum outro bicho, e não demorou muito e o Júlio perguntou se tinha algo parecido com um cachorro entre os animais selvagens. Eu fiquei sem entender nada e resolvi também olhar pelo retrovisor. Na hora, eu pensei que meus olhos estavam me enganando. Nunca tinha visto um animal como aquele que perseguia o ônibus. Confesso que a primeiro instante eu quis entrar em pânico, mas eu não tinha esse luxo. Tinham mais de 30 passageiros naquele ônibus, e como estávamos no meio do nada, parar não era uma opção, e todas aquelas vidas estavam sobre minha responsabilidade. Júlio ainda cogitou acordar os passageiros, mas eu não deixei. Disse para ele manter a calma e que eu iria acelerar para fugir daquilo. À medida que aquela coisa se aproximava da gente, enquanto eu dirigia, pude ver melhor.
Era algo que corria em 4 patas. Era grande mesmo. Todo o seu corpo era coberto por pelos. E enquanto corria, percebi que tinha orelhas enormes. Tinha dentes muito grandes que ficavam para fora da boca. E mesmo correndo, dava de perceber que tinha unhas grandes também. Eu não vi nada parecido com porco ou cachorro, mas o fato era que aquilo não era algo natural. Eu acelerei o máximo que podia, e aquela coisa nos acompanhou por mais de 1 hora tranquilamente. Enquanto aquilo corria na lateral do ônibus, fazia menção que tentaria se jogar contra o ônibus. E quando eu percebia isso, tentava desviar. Só que achava difícil continuar desviando por tanto tempo. Sinceramente, eu me sentia num jogo de gato e rato. Tive até a impressão que aquela coisa estava brincando comigo. E não sei explicar. Era como se aquilo estivesse se sentindo bem em me encarar pelo retrovisor e me causar pânico. O mais perturbador era isso. Aquilo olhava diretamente para o espelho do retrovisor. Não sei porquê desse comportamento, mas percebi que naqueles olhos havia inteligência. O Júlio só pegou a sua Bíblia e não parava de rezar, enquanto eu acelerava ao máximo que podia, pois aquele trecho da estrada era bem ruim. Eu confesso a vocês que já estava bem desesperado e me perguntava por quanto tempo aquela coisa continuaria nos seguindo. Ao ver aquele bicho, eu me senti apavorado e vários calafrios subiam pela minha espinha, e eu suava tanto que nem parecia que o ar-condicionado estava ligado. Quando me dei conta, ao longe, vi que chegaria na parte asfaltada da estrada. Eu não pensei 2 vezes e acelerei o máximo que aquele ônibus aguentava. Quando enfim cheguei no asfalto, aquele bicho conseguiu se jogar contra o ônibus. No susto, eu ainda quase perco o controle. O ônibus derrapou e por muito pouco não tombou na estrada. Felizmente, eu consegui evitar um acidente e não parei de acelerar. E como peguei uma descida, a fuga foi mais rápida. Ao olhar novamente pelo retrovisor, aquele bicho deu um grunhido muito alto, que até doeu os meus ouvidos. Mas parou de correr atrás do ônibus, e logo eu o perdi de vista. Eu continuei dirigindo até chegar na cidade, e pedi para o Júlio se acalmar, e avisei a ele que aquele bicho não estava mais atrás da gente. Não demorou muito, e alguns passageiros foram até a cabine, e perguntaram o que havia acontecido. Todos estavam dormindo, mas com o quase acidente, acordaram com um susto. Júlio tranquilizou todos os passageiros e inventou uma desculpa que eu tive que desviar de um buraco, e com isso o ônibus derrapou. Felizmente, conseguimos chegar no terminal com segurança, e após despachar as bagagens e todos os passageiros, enfim, eu pude tentar entender o que havia acontecido. Depois do ocorrido, conversando com o Júlio, parabenizei ele por ter sido forte e não alertar os passageiros. Não sei explicar como, mas só nós dois vimos aquela criatura nos perseguindo por quase 2 horas. Quais eram suas intenções ao agir daquela forma, eu não faço a mínima ideia, mas graças a Deus nada de mal aconteceu. Mas é sério, desde aquele dia eu fico sempre alerta quando trabalho à noite, principalmente em época de quaresma. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!